Videoaula de hoje vamos falar a respeito do Evangelho de João, o Evangelho aí que muitas igrejas usam para que seja o pontapé inicial a respeito dos ensinos a respeito de Jesus. E isso aí tem um fundamento bem interessante, porque é um Evangelho onde demonstra-se o amor de Cristo de uma maneira muito mais intensa. E ali no caso, o seu discípulo, o apóstolo João, ele pôde ter ali os seus escritos de acordo com a sua visão, e aonde, dentre os evangelhos, é aquele que se destaca por ser um pouco diferente a respeito da sua ótica. E existem segredos ali maravilhosos de forma espiritual, desde o capítulo de número 1, que é um capítulo bem interessante, onde fala a respeito que o verbo se fez carne e habitou no nosso meio. E esta palavra verbo, que ela é bem interessante de ser vista aí no Evangelho de João, ela traz uma conotação, ou ela traz um significado, justamente, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela se fez corpo humano e habitou no nosso meio. Ela se fez carne e habitou no nosso meio. E esse relato aí de João é um relato que vai de encontro a Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1, aonde Deus criou todas as coisas e todas as coisas foram feitas a partir do verbo, a partir da palavra. Lá em Gênesis, capítulo de número 1, a segunda palavra, que se chama bará, é justamente um verbo que é usado para criar algo daquilo que não existe. Então Deus, ele usou aí esta palavra que chama-se bará para criar o que não existe. E é por isso que João também diz que todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Dele quem? De Jesus. E é isso que este evangelho maravilhoso retrata, que é a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus agora se fez corpo humano e habita no nosso meio. Estas aí foram as palavras de João. E isso aí nos dá aí uma noção da profundidade daquilo que o Espírito Santo pode trazer e revelar a cada um de nós dentre os seus escritos. Então, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Nós temos aí as outras aulas a respeito de Mateus, Marcos e Lucas, que são dentre uma ótica muito similar, muito parecida, mas agora nós temos o Evangelho de João, uma revelação muito próxima do Filho de Deus, o Filho unigênito. E justamente esta palavra, unigênito, que quer dizer aquele que é igual em tudo ao Pai. Então, Jesus igual em tudo ao Pai. E Jesus revelando aí o caráter, a essência, a forma de agir do nosso Pai. Palavras que não conseguem explicar o próprio Deus. Caráter não consegue explicar. Sua vontade não consegue explicar. O nosso Deus, ele é inexplicável. O máximo que a gente pode estar fazendo é se aprofundando cada dia mais nas Escrituras Sagradas, o Espírito Santo trazendo maravilhas a respeito disso, mas não há palavras humanas para explicar quem é Deus. Não há palavras humanas para revelar a sua totalidade. Nem esta palavra totalidade consegue revelar, porque ele não tem totalidade, ele é ilimitado. Não há explicação na terra sobre ele de uma forma plena. E é por isso também que eu amo a igreja do Senhor, porque ele revela através das Escrituras Sagradas e o Espírito Santo em ação. Isso eu creio, o Espírito Santo em ação, trazendo aí revelações espirituais como esta do Evangelho de João, sem se contradizer. Isso aí é uma prova. Nós estamos aí observando, se você ler o capítulo 1 de João e você der uma lida, principalmente nos primeiros versículos de Gênesis, você vai observar aí uma conexão e uma explicação a respeito daquilo que é muito difícil de se explicar.
que Jesus Cristo é a palavra e a palavra habitou no nosso meio. Então a palavra se fez corpo humano. Então o Evangelho de João, e como os demais dos evangelhos, nós poderíamos passar aqui dias falando e ainda não daria para, digamos assim, finalizar o material, tá? Mas o que eu quero de importante dizer para você é um evangelho muito propício para passar não só para o novo convertido ou para aquele que queira conhecer Jesus, mas é um evangelho propício para qualquer crente, em qualquer época, qualquer pessoa, em qualquer tempo da sua vida, continuar lendo as Escrituras Sagradas. O evangelho de João vai mostrar o amor do Pai. Este amor do Pai que é revelado no versículo mais conhecido do evangelho de João, que é João 3, 16, onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então João relata a vida eterna, João relata o caminho, tá? Não são os caminhos, isso aí não está na Bíblia. E a Bíblia é o verbo que habitou no nosso meio. A Bíblia foi escrita por homens, sim, mas revelada pelo Espírito Santo, inspirado pelo próprio Espírito Santo, que é Deus. O Espírito Santo é Deus, é o Espírito do nosso Deus que habita dentro de cada um de nós, e por isso, nas palavras do apóstolo Paulo, vai testificar dentro de nós que estas palavras são palavras de vida, e a vida está em Jesus. A vida é Jesus. Então, o Evangelho de João é um evangelho maravilhoso, mas não deve ser lido apenas por aqueles que estão vivendo o início do Evangelho das Boas Novas, mas aquelas pessoas que devem a todo tempo estar se alimentando. Então, capítulo 1, capítulo muito rico, de muita profundidade, muita espiritualidade. Quando digo espiritualidade, segredos espirituais. Não há como você ficar só no literal. Você tem que fazer as conexões das Escrituras Sagradas, e nessas conexões das Escrituras Sagradas, você também tem que observar aquilo que o Espírito Santo traz, que não cabe naquilo que é literal. Igual a palavra, o verbo, não cabe no que é literal. Então, olha só, a palavra, a criação, o verbo, o agir, esse agir de Deus, o verbo, a ação, personifica-se agora em Jesus. E no caso, há algo interessante aí na nossa língua portuguesa, que diz assim: era Deus e estava com Deus. Olha, o hebraico, ele, principalmente numa questão verbal, ele usa sempre uma ação contínua. Ele, referido ao passado, vai se referir a um ponto histórico. Então, uma tradução, ela não é perfeita aquilo que o original diz, tá? Então, quando diz assim, era Deus, estava no princípio com Deus, esse princípio é o princípio da criação. A criação teve um início, criação do universo. Olha, Deus criou o universo. Deus não é o universo. Ele criou o universo. Inclusive, há muitas pessoas hoje que se relacionam ao Pai como o universo. Tá? O universo é uma criação de Deus, que foi criada por intermédio de Jesus, porque Jesus é a palavra em ação. Jesus é o acontecimento. Jesus é a ação de Deus.